A gente quer chamar agora a palestra da IBM, tá? Onde ela vai falar sobre transformação digital com soluções open source, né? Com o Antônio Carlos Navarro, né, que é gerente de produtos, e também o Marcos Sangalho. Bom dia a todos. Bom dia. Um prazer ver essa comunidade crescendo. Bom dia, pessoal. Ao contrário dele, eu uso óculos, eu não consigo ver, mas eu já sei do tamanho, tá? Bom, pessoal, a IBM hoje é uma empresa onde ela pode ajudar vocês desde a implementação do OpenStack através de serviços, como infraestrutura em cloud, seja privada, seja cloud dentro da própria infraestrutura Bluemix da IBM. Nós temos um amplo portfólio, desde servidores, storage, software defined storage, diversos tipos de soluções para ajudá-los nesse sentido. O portfólio é tão grande que hoje a gente poderia ter aqui diversos especialistas falando sobre cada um desses assuntos. Nós resolvemos falar aqui sobre right scaling. A ideia é mostrar como que a gente pode ajudar a reduzir aquele número impressionante de número de cores rodando o OpenStack que foi apresentado para vocês. Na verdade, a ideia é continuamos fazendo a escalabilidade horizontal, porém com nodes mais fortes. E a gente vai mostrar toda a experiência que a IBM tem tido nesse segmento, juntamente com a Google, repensando o futuro do data center. Bom, para começar, eu, Navarro, quem eu sou? Eu me vejo assim, cara, extremamente eficiente, performático, né? Uma performance maravilhosa, cada vez melhor, e numa carreira desde o tempo da... deixa para lá, uma carreira longa, mas com constante transformação. Hoje, na IBM, eu estou responsável por ajudar nossos clientes com soluções de Deep Learning, Machine Learning e High Performance Computing dentro de soluções open source. Então, embora vocês estejam me vendo assim, gente, ignorem, eu sou de cima, tá? Só para deixar claro. Bom, vocês já ouviram falar no supercomputador Watson? 2011, IBM fazendo o seu centenário como empresa, e eu não participava dessa época de lançamento da IBM, tá? Ela resolveu mostrar para o mundo o primeiro sistema cognitivo, o primeiro computador com inteligência de software capaz de entender linguagem natural e, a partir daquilo, fazer uma grande pesquisa de Big Data e trazer insights baseados em respostas. Foi um grande sucesso na época, ele participou de um programa tipo Show do Milhão nos Estados Unidos, ganhou dos principais campeões desse programa. Em termos de hardware, ele era baseado em clusters de servidores de uma arquitetura da IBM chamada Power. E qual era o grande diferencial dessa arquitetura? Era justamente aquilo que a gente chama de strong nodes, nodes onde cada core tem uma performance muito superior ao que outros podem fornecer como tecnologia no mercado. Isso é baseado principalmente na capacidade de cada core trabalhar com até 8 threads simultâneos, poder fazer um processamento paralelo bastante intensivo e também uma capacidade de largura de memória bastante interessante para você ter movimentação de muito mais informação. Isso vinha muito de encontro que algumas empresas com data centers estavam buscando no mercado. Em função do quê? Primeiro, esgotamento da lei de Moore. Aquela ideia de que o preço performance a cada 2 anos é reduzido pela metade, já não atendia mais esse mercado de forma verdadeira. E o segundo ponto é o número de informações, a quantidade de informação armazenada cada vez maior e exigindo data centers e infraestruturas cada vez maiores. Isso chamou a atenção de uma grande empresa que trabalha com Deep Learning, que trabalha com ferramentas de buscas, que tem um grande data center, provedor de serviços para o mercado, que era a Google. E a Google chamou a IBM e falou, olha, IBM, me interessou bastante a infraestrutura que vocês utilizaram
dentro do Watson. Eu quero conversar com vocês sobre isso, eu quero passar a utilizar essa tecnologia, porém você sabe que eu, Google, não compro servidores de fornecedor A, B, C ou D. Eu crio meus próprios servidores. Baseado nisso, começaram a analisar uma estratégia de trabalho conjunto e foi criado aquele que foi chamado de Fundação Open Power. Na Fundação Open Power, a IBM abriu para todos os integrantes a arquitetura de todo o stack de hardware e software do seu processador, aquele processador utilizado no Watson, chamado Power. Baseado nisso, os integrantes desse Open Power Foundation podem criar sua própria arquitetura de processadores, servidores, acessórios e etc. Bom, o sonho começou lá em 2013, criação do Open Power, e nesse momento, 5 integrantes, né? Era a própria IBM e a Google, e trouxeram para compor toda aquela inovação ao redor dessa tecnologia para o data center, a Mellanox para a parte de redes, a NVIDIA para a parte de aceleração, e a Tian, que era quem produzia as motherboards para a Google na época. Esses 5 integrantes, então, iniciaram esse trabalho de desenvolvimento colaborativo e aberto. Passaram a trabalhar esse desenvolvimento dentro das 5 empresas, sempre focando em quê? Tecnologias abertas para repensar o data center. O grande objetivo aqui era justamente você investir no máximo possível de comunidades para desenvolvimento colaborativo, comunidades para desenvolvimento aberto, como o OpenStack, como a comunidade do Spark, onde a IBM já era um dos grandes contribuidores, mas trazer isso com muito mais ênfase no sentido de repensar o data center. Hoje, a gente está com uma quantidade bastante expressiva de empresas participando desse consórcio de desenvolvimento colaborativo, em todos os layers, né? Veja que a gente tem desde empresas que fabricam chips concorrentes ou chips baseados na nossa arquitetura, até diversos fornecedores de hardware e outros acessórios. A presença do Open Power Foundation, 27 países, 6 continentes, centenas de inovações em desenvolvimento, mais de 350 membros hoje, onde se destaca a Rackspace, Samsung, própria Google, IBM, etc. Esse consórcio colaborativo, ele é aberto, ele não pertence à IBM, a IBM não é quem gere o consórcio. Hoje, o presidente do consórcio é a Rackspace, o anterior foi a Google, e isso é eleito a cada período de 5 anos. A ideia é desenvolver em conjunto para trazer novidades cada vez mais potentes para o seu data center. Eu vou passar agora um filminho, peço que você solte o filminho aí, meu amigo, por favor. Started, we've got about 20 different booths here today, and we've got close to 80 different talks happening on the different solutions and advances and momentum of the Open Power Foundation. Open Power is all about innovation. What we keep seeing when we bring all of these companies together are solutions that could never be done by one company alone. And we saw a whole bunch of announcements this morning from Google and Rackspace. I'm thrilled to announce today, with Rackspace, we're co-developing a Power9 server platform. We will make that server design available through the Open Compute project. It's fantastic to see the power of all these engineering teams working together. Finding relationships between disparate pieces of data that can be used across everything from marketing to retail, and then you've got Silicon Skates that's doing work where you can walk up the aisle of a grocery store and have assistance in finding products. So we're trying to help someone who's visually impaired. We stream the video live to a Power 8 box that has a Xilinx FPGA inside of it. And so this demo just shows you the classification aspects of that system where we're panning this video and in real time we're doing the recognition. So on our screen, we have like a hypothetical marketing campaign where we're fusing together Twitter data in the billions, weather data combined with critical infrastructure for a retailer. Here I have approximately 3.7 billion tweets
and I can click live, and this is what people are tweeting right now. You don't have to have any pre-canned queries of this makes sense with this other thing. You can just have a kernel of an idea and just explore that right then and there, you know, sitting in your seat. And this is just basically just a front end that you can craft of any style. We are the home of Redis. Redis is an open source technology. It's the fastest database on the planet. That's our claim to fame. Now, Redis Labs is the enterprise version of Redis, so that customers could run incredibly large databases. For example, a 40 terabyte database. That customer was renting over 100 servers on AWS. You can do that in only 6 IBM servers with a CAPI flash array. We're kind of in a valley right now when it comes to getting more performance out of our systems, and our demands are going up. Trying to figure out how to get around it without something like OpenPower, it feels a lot like this. If you want to see everything that's happened at the summit, and if you haven't been able to join us here, come to our website. Follow us online. We've got a lot more to come. Esse é justamente o resultado do summit do ano passado dessa Fundação OpenPower. E vejam que tem muita inovação sendo trazida para o mercado, né? Inclusive em servidores que a gente chama de scale-out com diversos fabricantes, como o Supermicro, a Winstron, a Penguin, a própria Tian e outros, né? Isso nos ajuda também a enriquecer a família de servidores Strong Nodes que a gente está trazendo para o mercado do Brasil. Máquinas com GPUs da NVIDIA integrada, máquinas que chegam hoje até mais de 32 tera de disco interno para você fazer crescimento com Hadoop, com Spark, com Hortonworks, inclusive no Nutanix agora super suportado dentro da nossa plataforma também. Aqui a ideia, só para mostrar para vocês, esse desenvolvimento colaborativo trazendo novidade para a plataforma. Veja que se a gente olhar o que compõe um servidor OpenPower hoje, o processador é IBM. O restante é tudo oriundo de desenvolvimento colaborativo dentro dessa comunidade. Porém, revendido por IBM e outros fornecedores, quando a IBM revende com o próprio suporte técnico da IBM. Tá? A gente tem usado muito hoje GPUs para processamento intensivo de algumas aplicações. Leia-se, Big Data hoje, você já não consegue rodar com tanta capacidade, principalmente quando você precisa colocar uma inteligência diferenciada de Deep Learning nos processadores da CPU, que estão ali limitados a 24, 32, 36. Na CPU, a gente tem por volta de 4.000 cores que podem realizar determinados processamentos em paralelo. E a gente está muito forte nisso daqui, na parte de Deep Learning, uma análise adiante do que você faria com Big Data, procurando padrões e procurando fazer a busca de diferenciais de insights de tecnologia. Qual o diferencial que o OpenPower trouxe para o uso de CPU nesses servidores? Uma conexão chamada NVLink. As GPUs em Power, elas não são conectadas no bus PCI e não concorrem com tudo que está circulando pelo bus PCI. Ela é conectada diretamente ao barramento do processador via essa conexão NVLink. E com isso a gente consegue ter 80 GB por segundo ou 2,5 vezes maior velocidade, maior throughput entre CPU e memória e GPU, CPU e GPU, do que no bus PCI, como acontece com o x86 tradicional. Para ajudar nossos clientes a adotarem rapidamente Deep Learning baseado em padrões abertos, nós fornecemos também o Watson, temos o Watson que roda em cloud da IBM, mas existem muitos frameworks populares sendo utilizados no mercado para Deep Learning. E o que a IBM fez foi criar um produto chamado Power AI, que reúne uma coletânea dos principais frameworks de Deep Learning sendo utilizados hoje no mercado, já otimizados e compilados para maior performance nessa plataforma. No filminho, vocês viram ali o pessoal da Redis falando sobre substituir centenas de servidores na Amazon por apenas 6 servidores Power, rodando um banco de dados de 40 terabytes. Na verdade, aquilo é em função de outra inovação que a gente levou para dentro desse consórcio, que é aquilo que a gente chama de CAP. O CAP ele permite uma conexão, por exemplo, de um flash storage da IBM diretamente ao barramento do processador, novamente não passando por bus PCI.
Com isso, você reduz aqueles 7 steps de I/O para apenas 3. Reduz drasticamente a latência, permite você trabalhar com uma velocidade muito superior de I/O. E isso é o que foi mostrado no filme pelo pessoal da Redis. Outra coisa que foi mostrado no filme é justamente aquele desenvolvimento colaborativo entre Google e a Rackspace para um projeto Open Compute sendo trazido para o mercado já com a nova geração de processadores da IBM com o Power 9. Isso mostra o quão aberto é essa arquitetura hoje e quão aberta ela é para novas tendências e novas plataformas. Vou chamar agora aqui conosco o Rafael Folco. O Folco é um dos engenheiros líderes de desenvolvimento de Linux na IBM, e em 2 charts apenas ele vai mostrar o apoio que a gente oferece para esse mercado de quem queira desenvolver na plataforma, e aí a gente vai passar para o Marcos, que vai falar um pouquinho sobre Right Scaling. Marcos tem, inclusive, lá na área de demonstrações, uma demo de OpenStack rodando em uma dessas máquinas OpenPower para vocês. Folco, por favor. Bom, só tem 2 slides aqui, vou falar rapidamente. Bom dia, meu nome é Rafael Folco, o pessoal me chama de Folco, e eu estou aqui representando aqui o pessoal de laboratório. A gente tem um laboratório de Linux ali em Hortolândia, na IBM, por volta de 50 engenheiros, 60 engenheiros, e vou falar um pouquinho do Linux Technology Center. A gente trabalha com suporte no sentido de desenvolvimento de Linux e open source nas plataformas IBM. Então, o LTC ele nasceu ali na Unicamp em 2004, com 4 estagiários aqui no Brasil, mas ele existe desde 1999 nos Estados Unidos, quando a IBM queria um time de desenvolvimento com a estratégia open source para suportar a sua plataforma e também agir de forma estratégica na comunidade. Então, de lá para cá, a gente tem trabalhado em diversos projetos, desde virtualização, toolchain, compiladores, kernel, device driver. Então, o pessoal que trabalha no device driver, que roda lá no kernel, dentro do seu Linux, que roda nessa plataforma Power, é o pessoal do laboratório onde eu trabalho. Bom, então, o OpenStack que está inserido nesse escopo, como um dos projetos que a gente tem lá. E, no Brasil, sou eu e mais uma outra pessoa que trabalha nesse projeto. E, basicamente, o que a gente faz em OpenStack, aqui no Brasil, é Continuous Integration de Power. Então, a gente tem lá uma cloud que roda lá em Poughkeepsie, que é uma cidade do estado de Nova York. Essa cloud tem, acho que, de 20 a 25 nodes Power, e a gente roda ali Continuous Integration. Para quem não sabe, Continuous Integration em OpenStack, a gente tem um projeto de testes de integração que rodam para cada patch que os desenvolvedores submetem na comunidade. Então, antes desse patch criar qualquer tipo de regressão no código do OpenStack, ele precisa ser validado. E isso a gente garante, no nosso caso, a gente garante que não quebre a nossa plataforma. Então, por isso que a gente roda Continuous Integration no OpenStack em Power, para garantir que a gente não tenha regressão e que a plataforma funcione bem em OpenStack. Então, volta e meia tem lá um patch meu, vocês vão ver na comunidade, não relacionado a Power, e alguns relacionados a Power para consertar alguns breakages, algumas regressões que podem acontecer na nossa plataforma por algum patch que só funcione em outra plataforma ou mal escrito, alguma coisa assim.
Nossa CI, então, que é eu e mais essa outra pessoa, que a gente mantém essa cloud, e nada mais é que um compute node rodando em Power. Ele está rodando o Ubuntu, da mesma forma que roda em x86, e não tem nenhuma diferença assim, de instalação. A gente tem a réplica do que o time de infra da comunidade OpenStack eles têm que a gente chama de Upstream CI, né? A gente faz uma réplica para a nossa CI. Bom, é isso. O time global em si de OpenStack inclui outras pessoas lá fora, alguns nomes que vocês podem estar familiarizados, como Miguel Lavalle, de Neutron, o Ed Leaf também faz parte dessa organização do LTC Global. Bom, pessoal, desculpa, a gente está estourando o tempo. Eu só queria falar para vocês o seguinte: existe uma mini cloud aberta, qualquer um pode se candidatar a usar, seja estudante ou profissional. Basta entrar no link que está aqui na apresentação para vocês, se cadastrar e solicitar acesso. Vocês terão acesso a uma máquina virtual dentro da tecnologia Power para testes, inclusive com GPUs. A apresentação fica com vocês, mais detalhes, e a gente passa agora para o Marcos, que vai falar de auto-scaling com Right Nodes, ou Strong Nodes. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Val. Bom, obrigado pela presença de todos. Acredito que seja a primeira parte técnica que a gente vai ver, mas com algumas coisinhas adicionais. Eu não fiz uma palestra técnica para que a gente fique discutindo, mas sim para levantar dúvidas e fazer vocês pensarem. Tá? Esse foi o principal foco em cima dessa estrutura. Quando a gente fala de autoscaling, que na verdade todo o foco que você tem falando de OpenStack, é o seu crescimento em cima de uma estrutura. Né? Você pergunta, e aí, o que é isso? Para que ele serve? De forma bem simples, é você poder aumentar a capacidade computacional que você tem, disponibilizando mais recursos para a sua aplicação. Fala, fantástico, era isso que eu queria trabalhar, era isso que eu queria ter. Aumento da capacidade? Sério? Como é que a gente faz isso? Se eu pegar uma aplicação legada, não tem milagre. Eu vou ter que aumentar a capacidade de hardware, aumentar a memória, aumentar disco, colocar mais placas de rede ou trocar velocidade. E se eu tiver uma aplicação cloud? Qual a diferença desse processo? Basicamente, a aplicação cloud são instâncias pequenas, podem chegar a ser microserviços, e eu simplesmente lanço novas instâncias e passo a distribuir carga em cima da minha estrutura. É muito mais tranquilo do que eu tentar migrar uma aplicação legada para a nuvem. Puxa, legal esse processo, adorei. E aí, o que a gente faz? Né? Não faz, cara, de boa. É complicadíssimo fazer com que isso realmente funcione. Tá? Um dos grandes passos que a gente tem é o auto-scaling. Cara, quanto que eu preciso de processamento para daqui a pouco? Como assim? Você faz ideia? Você consegue prever o futuro? É isso que a gente faz com o scaling. Você prevê aquilo que você está querendo fazer. É extremamente difícil. Tá? Você nunca, ou quase nunca, consegue colocar isso de forma precisa. Tá? A gente vai tentar fazer o que em cima disso, então? Simplesmente tentar definir a capacidade computacional que você precisa para que a sua aplicação funcione por 5 ou 10 minutos adequadamente. Quanto que você precisa de processamento para que uma aplicação funcione por 5 minutos? Você fica assim... Mas, cara, auto-scaling, né? O HIT, ele vai ter que analisar a aplicação, ele vai ter que me dar a resposta para aquilo que eu estou precisando. Essa é a minha ideia, foi para isso que ele foi criado. Essa é a intenção. Essa é a intenção, mas a gente tem um problema em cima desse processo. Quanto tempo uma nova instância vai levar para realmente começar a atender as minhas conexões? Quanto tempo ela vai levar para estar pronta e conseguir fazer com que todos os pacotes que ela receber gerem resultado? A latência é o nosso maior problema em cima disso. O tempo necessário entre você solicitar uma nova instância e ela realmente estar disponível para atender novas requisições deve ser levado em conta. Se você pegar uma estrutura pronta, estática, pode ser mais rápido.
Se você usar um mecanismo de automação, ele pode chegar a 2, 3 minutos. Quer dizer, às vezes eu estou fazendo o próximo ciclo de autoscaling e ainda não consegui. Você precisa mapear cada recurso que a sua aplicação necessita para poder trabalhar de forma adequada com boa performance. Esse é um dos pontos a ser considerados. Tá? E boa performance, o que isso representa? Exatamente a capacidade computacional. A capacidade computacional disponível dentro da sua própria máquina. Aquela boa e velha máxima, né? Quanto mais processador, quanto mais memória, quanto mais rede, melhor. Quanto mais disco, super tranquilo. Só que um dos pontos mais críticos é a capacidade de processamento. Se eu tiver dispositivos segmentados, eu consigo obter um processamento muito melhor em cima do meu ambiente. Mas isso nem sempre é o caso. Tá? Se você pegar um host x86, tá? Um top, 2 processadores, não estou falando de máquinas de 8, mas de 2 processadores, eu vou ter processadores de 24 cores com HT. Tenho 48 cores, vou chegar a 96 threads. Se você dá um cat lá no /proc CPU info, você obtém 96 processadores disponíveis. Maravilha! Só que, e se eu pegar uma máquina Power 8, aquela que está lá no stand, para vocês poderem ver? Tá? Essa máquina está rodando Ubuntu, e eu tenho 192 processadores dentro do sistema operacional. 2 processadores físicos, 192 threads lógicas. Para os nerds de plantão, está aqui uma foto do nosso processador. Eu consigo ver os 12 cores disponíveis no meu ambiente. Os caches, L1, L2, L3, dentro do meu ambiente. Tá? Quantidade de memória máxima, na hora de você poder trabalhar com isso, também vai influenciar no seu processo de performance. Vai influenciar drasticamente no processo de autoscaling. Interfaces de rede é outro recurso altamente exigido em cima de uma estrutura de OpenStack. Na verdade, uma estrutura de cloud, seja de que porte for. Tá? Isso tem alguma coisa a ver com a estrutura de hardware? Para falar a verdade, tem tudo a ver. Né? É exatamente em cima do hardware que eu vou precisar fazer com que o processo de autoscaling funcione. Ao lançar uma nova instância, você tem que trazer uma transferência de imagem para aquele host. Eu tenho que alocar recursos, eu tenho que alocar memória, eu tenho que pegar a área de storage, eu tenho que disparar o boot da VM. Cada um dos componentes exigidos em cima de uma estrutura vai influenciar nesse processo. Tá? E, fala a verdade, tempo de resposta é essencial. Quem gostaria de entrar no Google, fazer uma pesquisa, ele levar 2 minutos e falar assim, olha, vai tomar um café e volta daqui a pouco. Você não vai conseguir. Ou entrar no Google Maps e você arrasta o mapa de um lado para o outro, cara, você vai ficar louco com isso. Tá? E você não quer que a sua aplicação funcione do mesmo jeito. Ok? Sobre métricas. Cara, métricas é um caso totalmente à parte. Se alguém quiser falar com métricas, me procura no stand. A gente pode passar um dia inteiro falando sobre métricas e não abordar quase coisa alguma. Tá? Turma, de forma rápida, muito obrigado pela paciência. Na verdade, já passei uns 10 minutos do tempo. Obrigado pelo processo. Obrigado.